Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Ele por esta linda oportunidade que nos dá mais uma vez. A palavra nos levou de volta ao altar. Eu não sei como você que está aí nesta hora, quem sabe ansioso por esta palavra, quem sabe dizendo, hoje Deus falará comigo, hoje eu vou tomar posse da minha vitória. A gente não toma posse da vitória num culto específico. Nós não vivemos uma glória, porque nós não vivemos sorte. A presença do Senhor é constante e a presença do Senhor nos basta. Paulo nos ensinou isso em 2 Coríntios 12, do verso 7 adiante. Ele está lutando para que aquele demônio que o perturbava afastasse dele. E quanto mais ele lutava, mais o diabo, diz o texto, esbofeteava Paulo. Até que o Senhor se apresenta e disse, Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo nos ensina que o cristão não vive de sorte. O cristão não vive só de favores de Deus. O cristão tem que favorecer a Deus. Favorecer a Deus é você entregar o seu corpo, é você entregar seu espírito, é você entregar seu coração, os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos, e permitir que Deus faça dele o que Ele quer. Sempre lembre de 2 Pedro 3,17, que diz o texto que embora façamos o bem, mas querendo Deus que fazendo o bem, venhamos a padecer, que o nome dele seja glorificado. Muitas pessoas, quem sabe, não gostam desse texto, porque se prega nesta nova geração que é de Deus, então o diabo não prevalecerá. Então por que eles bofeteavam Paulo? Porque Paulo não era de Deus. Porque Paulo era um pecador sem arrependimento? Não, maior dos apóstolos, de toda a história bíblica. Então Satanás teve oportunidade de esbofeteá-lo. Por que Jó passou tanta luta? Porque ele era um homem sem integridade, era um homem adúltero, era um homem infiel? Não, pelo contrário. Deus testemunha dele, não foi o anjo Miguel, nem Gabriel, nenhum dos serafins, arcanjos, nenhum dos querubins teve esse privilégio. Foi Deus que disse, olha, veja Satanás, homem íntegro e reto, lá na terra. O Espírito Santo não estava em Jó, ele não conhecia, embora tratava no coração dele todos os dias, mas Jó não tinha essa dimensão. Talvez ele achasse que Deus era o mundo, ele olhava para o universo e dizia, esse era Deus. Ele não teve o privilégio de conhecer na integridade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que isso é revelado no Novo Testamento, no verso 18 de Apocalipse 28. É a primeira vez que Deus, em toda a história bíblica, dava nome ao Filho, a Ele mesmo e ao Espírito. Porque até então, no capítulo 1 de Gênesis, dos versos 26 adiante, o Senhor vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era o Deus Elohim, era o Deus onde manifestava 3 senhores, um só Deus, mas estava nas entrelinhas, não era claro aquela geração de pessoas. Os anos se passam, enfim, então se prega nessa geração e as pessoas cultivaram, alimentaram, regaram no seu coração que ser crente não pode passar luta, que ser crente não pode passar um aperto financeiro, que ser crente não pode ficar doente, que ser crente não pode ter isso, não pode ter aquilo. E aí as pessoas estão se frustrando na igreja. Por isso que está cheio de crente depressivo, porque chega um ponto que ele ouve tanta balela, tanta promessa estúpida, que ele vai continuar vendo as Ferraris passar perto da casa dele, as Porsches, as belas mansões sendo divulgadas nas revistas, nas televisões, nos programas de entretenimento, e, enfim, todas aquelas, até aqueles glamour que o Satanás coloca para desviar a atenção do homem. Foi dado a Jesus a oportunidade de tomar posse do glamour. Você lembra em Mateus capítulo 4, verso de número 3 adiante, Satanás agora quer tentar ao Senhor. E numa dessas tentativas, da tentação, ele disse, olha, vejais a glória deste universo. Não foi só de Israel, só do Brasil, não foi só a Disney, a Champs-Élysées em Paris. Ele viu toda a glória e disse, se tu me adorares, tudo isso será seu.
Jesus preferiu a cruz, preferiu o anonimato, preferiu andar com as suas alpargas, os pés sujos, maltratados pelas pedras das ruas sem calçada, do que o glamour que estava à sua disposição. E Jesus não apenas deslumbrou uma visão, um sonho, ele não idealizou, Satanás não fez ele idealizar, ele viu o mundo nesse século. Você imagine que não tinha binóculo, mas ele viu como Moisés, no alto do monte, a glória de Canaã, assim como Jesus vê a glória de todo mundo. E se nós atentarmos para aquilo que o mundo nos oferece, Satanás chamou de glória. Mas Paulo vai nos ensinar que ele deixou todas as coisas, no livro de Éfeso, deixou como refúgio, como lixo, para alcançar o conhecimento de Deus. Aquilo que nós vemos como glória, Deus vê como nada. Por que como nada, pastor? Porque a única coisa que Deus criou e nunca mais existirá é os céus e a terra. Por isso que será criado novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Porque aquilo que Deus dá glória nunca passará desde o dia da sua criação. Por isso que os homens, quando eu disse homem e mulher, olhados pela glória de Deus, são aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente, aqueles que se convertem. Porque eles nascem pequenos, nascem, passam suas lutas, mas um dia se entrega ao Senhor. E o corpo se dissipa, o corpo se desmancha, comido pelos vermes, enterrado a 7 palmos, da onde pisamos. Mas ele se desperta no momento em que expira, se desperta nos braços do Senhor. Então não fique dizendo, alguém pode estar dizendo, pastor, até aqui Deus não fez nada, mas eu já estou feliz, porque isso é ausência do Espírito Santo. Se eu disser isso, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, pastor, participei de todos os dias no monte, pastor, eu vi na campanha que tu fez, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou feliz, embora eu não sinta que Deus fez nada. Não, Deus fez. É porque o diabo nos ensina que nós só podemos glorificar a Deus quando nós apalpamos aquilo que nós achamos que é bênção. As bênçãos de Deus não são apalpáveis. Paulo diz aos Coríntios, não vivemos por vista, mas por fé. Então Deus fez por você. Talvez até o nada que aconteceu é Deus trabalhando na sua vida para você aprender a servi-lo, a ouvi-lo, a sacrificar o seu tempo. Quando nenhum sinal vem a seu favor, quando não há luz, quando as pessoas não estão percebendo o sacrifício que você está fazendo. Então eu quero ministrar o versículo, assim como eu tenho feito todas essas madrugadas que Jesus disse. Toda a Bíblia foi Jesus que falou, mas por meio de profetas. O Espírito Santo revelando a pessoas que escreveram. Mas os 4 evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Apocalipse, nós vamos ver Jesus falando. O homem não está escrevendo porque o Espírito Santo disse sobre Jesus. O homem não está escrevendo aquilo que Jesus mandou como recado. A Bíblia disse que Jesus falou, por isso em negrito. E orienta você que me ouve, compre Bíblia em negrito, onde você vai estar de uma forma bem explícita, vendo o que Jesus disse. Já existe no hebraico esta Bíblia, embora no Brasil ainda não tenha, mas em breve vai chegar aqui. Então eu quero que você creia na sua vitória. A sua vitória, quem sabe, não é o carro novo que você esperava no final do ano, trocar a pintura da parede da sua casa, o fogão que já não funciona tão bem, mas é a nova dimensão da graça, a nova expectativa que o Senhor é Deus. E sendo Deus, já basta crer nele como Deus. Já basta dizer, Senhor, aleluia. Porque as bênçãos do Senhor são tão grandes que eu estou aprendendo nesta noite, que elas não são vistas. É tão grande que ela não precisa de ser estampada em um outdoor. Elas estão sendo criadas dentro de mim. Creia nisso. Deus é maravilhoso. Eu quero te linkar a vida de Moisés. 3 fases de Moisés. As 3 fases da sua vida.
as 3 fases da minha vida, crendo que tudo aquilo que nós ministramos entrou na alma dos sedentos. Louvado seja Deus. E eu quero ler para os irmãos o que está em Mateus capítulo 17, para que eu ministre rapidinho e ore por você. Está escrito. Eu vou ler o verso 6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Verso 6. Eles estão tomados de medo porque está no monte da transfiguração. E eles estão empolgados porque eles estão vendo Moisés e Elias falando com Deus. Pedro, afoito, toma a frente de João e Tiago e disse: Senhor, que bom que estamos aqui. Podemos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Comete um grande erro, querendo dar a mesma glória para os homens igual para Jesus, porque ele vê um clarão resplandecendo os 3. E ele vai começar a aprender o que você tem que aprender. Por mais que Deus me use, por mais que você veja unção na minha vida, a glória é do Senhor. Não foi Moisés e Elias que provocou os brilhos nas vestes do Senhor, que disse, brilhavam tanto, eram tão limpas, tão branqueadas, que nenhum lavandeiro poderia fazer tal coisa. Era Jesus que mostrou a Moisés e Elias a sua glória. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, quando eles cometem esse erro, vem uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Quando eles ouvem essa voz, a Bíblia diz que eles caem com o rosto em terra e com muito medo. Aí Jesus, no verso de número 7, disse: aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Ah, se Jesus não aproximasse de nós, depois de tanta besteira que nós tenhamos cometido ao longo da nossa vida. Ah, se Jesus, pastor, eu estou distante do Senhor. Eu sei, eu também posso estar a uma distância incomensurável do Senhor, mas eu tenho fé que Ele vai se aproximar de mim. E quando Ele se aproximar de mim, Ele vai dizer: não temas, não temas, levante. Aleluia. Oh Espírito Santo. E verso 8, quando Jesus diz aquilo, a Bíblia diz que eles erguem os olhos e ninguém mais podem ver, a não ser unicamente a Jesus. Quando nós erguermos os nossos olhos, tirar os nossos olhos do homem, ficar culpando o pastor, denominação, igreja, todos temos defeitos. Erga os olhos e você verá unicamente Jesus na tua vida. Lembra, esses dias mencionei Isaías capítulo 60, verso 1 ao outro. Levantai-vos, levantai-vos e veja, levantai os vossos olhos, olhais em vosso redor, a luz vem resplandecendo sobre vós. Olha, meus amados irmãos, eu preciso desaparecer todos os dias. Por isso que eu luto para não criar fã-clube, para não criar pessoas dependentes de mim, porque isso me entristece. Me faz pensar em algum momento que eu possa ser o alvo, a atenção das pessoas. Eu não sou nada. É por isso que eu estimo muito João Batista. Talvez eu não conseguiria ser da igreja dele, porque não tinha milagres. João Batista não pregava prosperidade, fosse o meu pastor, viria ele com a mesma roupa todo dia, o mau cheiro do deserto, daquele calor, vestindo pele de animais. Se eu fosse na casa do meu pastor João Batista, não teria um frango assado, uma macarronada, uma boa salada, era só gafanhoto e mel silvestre. Vivia dessa alimentação. Tinha feito um voto aquele homem, mas a Bíblia diz, no verso 30 do verso 3 de João, que ele disse: é melhor que eu desapareça, diminua e ele cresça. Maravilha. E Moisés, amados irmãos e irmãs que me ouvem,
no capítulo 19, no verso 3, você lembra que o povo atravessa, sai do Egito, atravessa o mar vermelho. O povo está indo em direção sem saber para onde vai, não há placa, não há indicação. E o Senhor disse a Moisés: preparai, santificai, e amanhã subirás ao monte. Ele sobe ao Sinai. Deus começa a falar com ele. Do capítulo 19 ao capítulo 34 do livro de Êxodo, esse período Moisés está no Sinai. 40 dias e 40 noites. Deus falando com Moisés. Maravilha. No capítulo 32, verso 1, a Bíblia disse que vendo Arão e todo o povo que Moisés demorava a descer, imaginava, ele morreu. Sabe, meus irmãos, você vai aprender algumas coisas nesta madrugada. Quando alguém que sabe que tu tem um chamado de Deus, que sabe que embora você não tenha título de pastor, de pastora, você não é conhecido porque está na frente de uma igreja, de uma banda de música, você pode ter certeza, aqueles que sabem pelas suas atitudes que você tem um chamado de Deus, vai haver dois grupos. Aquele que um dia vai se incomodar quando você se desaparecer e vai dizer: Deus não é com ele. Quando verem a sua vida, quem sabe no anonimato, quando não verem mais o seu belo carro, quando não verem mais a sua forma linda de corpo, o senhor que é homem se acha bonitão, a senhora que é mulher se acha a mais linda da face da terra e tem medo de envelhecer, tem medo de ficar feio, o senhor tem medo de ficar feio, porque parece que o único valor que vocês têm é quando o espelho diz quem vocês são. E pode ter certeza que não tem coisa melhor do que quando as pessoas imaginam que nós desaparecemos. Porque se nós estivermos com Deus, a minha convicção vale mais do que aquilo que as pessoas pensam de mim. Não importa se na roda da igreja eu não estou na roda dos que têm dinheiro, eu não estou na roda dos melhores pregadores, eu não estou na roda daqueles que têm uma cadeira de presidente. Maravilha! Quando disseram onde está o pastor Pablo, desapareceu. Aleluia! Um dia vão saber, como se iam souber, iam entender que Moisés estava com o Senhor. Aleluia! E Deus o ia devolver. Se você está desaparecido, a sua vida parece que não faz sentido, eu profetizo, Deus vai te devolver para as mesmas pessoas que não acreditaram em você, e vai ver a glória do Senhor. Aleluia! Olha, meus amados irmãos, o outro grupo é aquele grupo que, embora você desapareceu, vai acontecer no capítulo 32, estavam acreditando em Moisés. Eu não estou vendo o homem de Deus, eu não estou vendo mais o Pablo pregar, ou não estou vendo mais as suas mensagens, mas eu sei que haverá um grupo que dirá: eles devem estar fazendo algo para Deus. Aleluia! Oh, Espírito Santo. Capítulo 32, verso 19, a Bíblia diz que, ao Deus dizer para ele: Moisés, desce agora, porque o meu povo está adorando o bezerro, o meu povo já não crê mais em mim. Moisés, me deixa na minha ira destruir o meu povo. Moisés desce e arremessa as tábuas com raiva e quebra. Aprenda algo: nunca destrua algo que Deus te deu por causa do pecado das pessoas que estão na mesma casa, na mesma igreja, na mesma empresa. Não misture os erros dos homens com o seu emocional. Guarde com zelo, porque Moisés vai ter que subir de novo no capítulo 34 e passar mais 40 dias, porque misturou o seu emocional com as coisas nojentas deste mundo. Não quebre a sua aliança. Se amanhã você souber que o pastor Pablo cometeu uma falha, Deus me livre. Se amanhã você ouvir que eu me desviei, não quebre a sua aliança, não jogue a sua Bíblia com raiva, o seu celular no chão.
Não fale palavras torpes, tolas, palavras feias. Não misture o teu emocional com este homem aqui que é apenas de carne e osso. Não faça isso. Deus é Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, Moisés sobe, recebe de Deus novamente as palavras, porém a Bíblia diz, no verso 1 e 2, que ele agora vai escrever com as suas próprias mãos. Permita que Deus fale e escreva na tábua do teu coração, com as próprias mãos dele, para que você não passe pelo que passou Moisés, ter que reescrever com a sua própria mão a tua história. Quem sabe as bênçãos estão prolongadas na sua vida, ou aliás, vou usar outra palavra, estão, parece que atrasadas na sua vida, porque você ainda não entendeu que Deus está permitindo você escrever com as suas próprias forças aquilo que lá atrás, pelo sopro do Espírito, Ele queria fazer na sua vida. Pastor, o que eu faço? É o que eu estou ministrando esta madrugada. Esse exemplo de Moisés é para que a gente aprenda, porque ele vai aparecer. Moisés aqui na primeira fase, Moisés está servindo o povo por causa de Deus. Servindo o povo por causa de Deus. Passa 40 anos agora servindo a Deus por causa do povo. Primeiro ele serve o povo por causa de Deus e agora Deus por causa do povo. Por quê, pastor? Porque no capítulo 33, 18 diz, Senhor, deixa-me ver a tua glória. Ninguém pode ver, Moisés, a minha glória. Deixa-me ver a sua glória. Moisés, enviarei um anjo diante de vós. Se o Senhor não for, eu não vou. Começou a servir a Deus por causa do povo. Espírito Santo do Senhor, não sirva a Deus por si mesmo, irmão. Sirva a Deus por causa daqueles que Deus colocar diante de você. Moisés recebe um duro golpe do Senhor. Pastor, o que ele recebe? Deuteronômio 3, verso 23 a 39, o Senhor, Moisés está falando com Deus. Deus leva ele no alto do monte, disse, contempla Moisés. O sonho de todas as pessoas é chegar na promessa. É como se Deus dissesse, olha, vou te dar um bom marido, vou te dar um príncipe, espera. E na hora que você encontra esse príncipe, Deus mata você ou mata ele. Dá tudo errado. É Deus te prometendo, eu vou lhe prosperar. Na hora que chega o momento da prosperidade, alguma doença te acomete, tudo que tu ganha para gastar nos laboratórios, na farmácia, com os médicos. É quando Deus te promete vida longa, que vai prolongar os seus dias. E quando você se dá por si, você vai viver uma velhice cheio de dependência, usando fraldão como muita gente, colocada num asilo. Aleluias. A Bíblia disse que Moisés, o Senhor disse a Moisés, quando ele disse, Senhor, deixa eu descer à terra prometida, o Senhor disse, basta, não falais mais nisso. Foi um duro golpe. A Bíblia disse que é a última visão que tem dele. No capítulo 34. Desaparece. Sobe ao monte e nunca mais é visto. Aparece na transfiguração. Neste capítulo que lemos, Moisés estava lá com Elias. Moisés estava trocando a terra em que pisava os seus pés. Trocando a terra que se vê com os olhos. Deus havia levado para uma outra dimensão. Quando atingimos a dimensão de Deus, sabe o que diz o texto? Que os discípulos viram Moisés falando com o Senhor. Poderia ter dito no texto, e viram Jesus falando com Moisés. Quando você entende
A maneira do texto é provocando a sua vida pelo Espírito Santo a refletir. E viu eles Moisés falando com Deus. A minha palavra para você: começa a conversar com Deus. Levanta de manhã, bom dia, Senhor. Já leu o livro do Espírito do Benihim? Bom dia, Espírito Santo. Maravilha. Bom dia, Senhor. Como o Senhor está hoje? Aleluia. Fala comigo, só tem alguma coisa especial? Conversa com Deus. De olho aberto, sentado, deitado, andando, onde quer que você, lavando a vasilha, tomando o seu banho, escovando o seu cabelo. Fale com Deus. Todos iam aprender que Deus é fiel. Judas 1:9 eu termino. O irmão biológico de Jesus, Judas, que se converte e se torna um grande obreiro, ele, Tiago, da epístola de Tiago. Moisés sumiu. Cadê Moisés? Desaparece em Transfigurações, capítulo 17. Desaparece em Deuteronômio, capítulo 34. Mas agora, Judas revela, pelo Espírito, que o anjo Miguel reivindicou quando Satanás queria o corpo de Moisés. Ele disse: assim diz o Senhor, Satanás, retire a mão. A Bíblia não diz que Moisés foi levado no colo para o céu. Você já tentou para isso? Não. A Bíblia só diz que aonde estava o corpo, Satanás te acha e me acha, por mais que nós queiramos esconder a nossa identidade. Para a igreja nós somos crentes, mas Satanás acha e sabe quem nós somos. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Não importa onde tu estiver, assim como Moisés, Deus estará dando ordem ao diabo: não toque, ainda que esse corpo pareça morto, ainda que esse crente pareça derrotado, ainda que esta vida pareça inerte, não toque. Aleluia. Deus vai te abençoar aonde tu estás. O governo já não estava mais lá. Os amigos já não estavam mais lá. Satanás achou que estava só. Agora eu pego ele. Ele está morto. Deus esqueceu dele. Os séculos se passaram. Assim diz o Senhor: não temas, levanta, porque já foi dado ordem aos céus. Nas regiões celestiais de Efésios 6:12, as potestades e principados estão ouvindo agora: não toques. Eu sei que ele ainda está morto, que esta moça ainda está morta na fé, ainda não está como eu quero, mas não toques. Aleluia. Por causa de Daniel, capítulo 12, verso 1, diz o Senhor: haverá tempos difíceis como nunca antes, mas o vosso príncipe, o anjo Miguel, com a espada desembainhada, descerá dos céus para livrar todos aqueles que estão escritos no livro da vida, diz o Senhor. Aleluia. Cometeu erros como Moisés? Eu também. Levante essa cabeça. Cometeu erros de cálculo? Eu também. Mas fique em paz. Fique em paz. Porque agora Moisés já não servia mais a Deus por causa do povo, nem ao povo por causa de Deus, mas agora servia a Deus por si mesmo. Aleluia. Aleluia. Sirva a Deus 100%. Não se entristeça por causa de pastores maus exemplos, por causa de igrejas com maus exemplos. Não sirva mais a Deus firmado na fé do homem. A partir de hoje, deixa Deus tomar você 100% para Ele. E eu vou orar por você agora. Então, quando este pequeno servo que vos fala hoje desaparecer, eu sei que
inconscientemente você pode ter, por algum momento, extrapolado nos elogios. Eu sei. Então é necessário que eu desapareça agora. É necessário que eu saia de foco, para que Deus seja mais uma vez visto como aquele de Hebreus 13:8. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não tenha medo, porque eu não estarei orando por você ou com você. Aonde eu estiver, Deus me lembrará. E se você se sentir sozinho amanhã, se você se sentir com esse saudosismo das madrugadas da meia-noite e meia, faça como os discípulos no verso 8. Ergueram os olhos, não viram mais Moisés falando com Deus. Não viram mais o Pablo falando com o Senhor. Mas ergueram os olhos e viram unicamente a Jesus. É Deus Pai Todo-Poderoso. Eu termino esse culto. Pai, eu termino, meu Deus, essa jornada. Eu termino esta obra, esta tarefa. Por enquanto. Aleluia, aleluia. Quando tudo desaparece, é porque devemos erguer os olhos. Não falte pão à mesa dessas pessoas. Não falte motivação para glorificar o teu nome, ainda se estiverem com espinho como Paulo na carne. Que não falte alegria, zelo pela palavra, se aonde habitam é apenas um deserto como João Batista. Meu Deus e Pai, se não podem até agora botar o pé nos sonhos, no lugar do sonho da conquista, que tenham motivo para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade como Moisés. E se elas se sentirem subindo uma ladeira como Moisés, foi subindo um monte que ele desaparece. Às vezes a luta está tão grande, Deus, para pessoas que estão me ouvindo agora, que parece que o Senhor nunca deu lutas em terras planas. Porque lutas em terras planas, andar no deserto plano é fácil. É mais fácil do que andar num deserto que é dunas, é subida. Mas em nome do Senhor, quando Moisés completa Deus, o Senhor toma para si. Ninguém mais o vê, mas os olhos do Senhor estão de olho. E isso que Judas escreve não aconteceu tantos anos à frente. Foi revelado a Judas apenas o que havia acontecido naquela tarde que Moisés sobe, naquele exato momento, porque Satanás não ia a um corpo decomposto. Foi naquele exato momento, aquele dia fatídico que ninguém mais vê, que o Senhor o tomou para si. Então aqueles que estavam mortos até aqui, Pai, mortos na fé, sem esperança de vida, casamento destruído, vida sentimental enterrada, jovem sem sonhos, sem esperança, estigmatizado pela desgraça, eu profetizo nessa revelação da palavra que todos, mesmo que não ouça a tua voz, o coração deles está ouvindo que os tímpanos não receberam, quem sabe pela ausência da fé, o Senhor dizendo: não temas, levanta. Muito obrigado, Deus, por todos esses dias. Ser com eles, ser comigo. Me deixa ser crente. É a única coisa que eu peço ao Senhor. Me deixa, meu Deus, que um dia eu possa, não pelo anjo Miguel, mas tomado pelo Senhor nas nuvens, se o Senhor aprove que no arrebatamento ainda esteja aqui, mas se for antes, aleluias, me deixe encontrar com o Senhor. Está abençoado, meu Deus, este culto. Está abençoado todos esses dias. Está abençoado todos que semearam na obra missionária. Está abençoado, Pai. Eu declaro, como profeta do Senhor, que o Senhor disse: ouça os profetas
segundo Crônicas 20:20, e prosperareis. Então eu profetizo a bênção, e aquele que ouve meu Deus vai dizer amém. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, querendo Deus. Não fica saudades, porque estamos juntos. O Espírito está junto. E se não nos vermos mais aqui, também não fica saudade. Vamos encontrar na eternidade. Mas antes de lá, lembra do milênio, 1000 anos com Jesus. Eita glória! Em breve, um beijo no coração. Até mais. Tchau.